Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, está assistindo a nossa aulinha aí pela manhã, né? Boa tarde para quem é de boa tarde, está assistindo a nossa aulinha aí no período da tarde. Iniciando mais uma semaninha, né? Hoje, segunda-feira, tô aqui na escola gravando esse videozinho para vocês que eu vou disponibilizar na aula amanhã. Esse vídeo é para todos, tá bom? Tanto o pessoal que está online quanto o pessoal que também está assistindo a aula da escola. Porque esse vídeo faz referência ao quê? Nós vamos ter uma aula de correção dos exercícios da aula anterior, tá bom? Então, na aula anterior, a gente viu a introdução aí sobre o conteúdo da Grécia. E nós vamos entrar bem a fundo, detalhadamente, para a gente saber ali quais foram os períodos. É separado por períodos, homérico, ibérico, e nós vamos aprender sobre isso. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo novo, o nosso assunto novo, né? Preparei um videozinho aqui de acolhimento para vocês, que na realidade é o quê? Um pouquinho da musicalidade relacionada à Grécia, a música deles que é raiz. Aqui em Goiás, quando a gente vai falar sobre música raiz nossa, a gente tem o costume de escutar umas modas de viola, né? Música sertaneja. Ou para quem não gosta desse estilo musical, a gente tem a música popular brasileira. E assim se dá e acontece em todos os países. Cada país tem em si a sua cultura, né? Tem as suas celebrações folclóricas, vamos dizer assim, e tem as músicas tradicionais, as músicas raízes. Então eu escolhi esse videozinho para fazer um acolhimento para vocês, só para vocês escutarem um pouquinho. Ah, professor, qual é o intuito? Você vai querer que a gente agora aprenda a música, tem que cantar a música, decorar a música? Não, não é isso. É a título de curiosidade, né? Pra gente o quê? Pra gente trabalhar a nossa audição, trabalhar os nossos ouvidos, né? Por um acaso, algum dia você escutar a canção, você sabe da onde ela é, né? O que ela significa, o que ela retrata. Sempre é importante nós sabermos argumentos ou assuntos, né? Para que nós possamos nos tornar pessoas interessantes, né? E pessoas interessantes são aquelas pessoas que têm conhecimento em relação à cultura dos povos, né? Não é restrito, não fica ali no seu próprio mundinho. Ah, sou brasileiro, vou saber só da minha cultura, sou napolino, só quero saber aqui de Anápolis. Não, a gente tem que ter sempre a mente aberta, alargada, porque é assim que o conhecimento vem, toma conta das nossas vidas e transforma as nossas vidas, tá bom? Então, vou colocar aqui um pouquinho para você. Eu tive prestando atenção numa coisa que me aconteceu na aula passada, que eu fui assistir os vídeos, a gravação, né? Teve uma gravação que eu fiz para vocês de uma aula passada, e eu espero o vídeo passar, achando que o vídeo está sendo transmitido para vocês, e o vídeo não está sendo transmitido. Então, às vezes isso vai ocorrer por conta da internet ser ruim, o sinal ser ruim. Então, se isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai aqui, ó, copiar aqui o nome do vídeo, abre lá no YouTube, escreve o nome do vídeo para você poder assistir o videozinho de boa, tá bom? Posso contar com vocês nesse quesito? Ah, pessoa, mas que trabalheira. Sim, é trabalheira, mas pensa, o professor também é trabalheira. Eu já tive que assistir o vídeo, escolher o vídeo, montar o slide, montar o PDF, agora estou gravando a aula para vocês. Então, se por um acaso, pedir a compreensão de vocês. Se por um acaso travar ou falhar ou não visualizar, vocês fazem esse esforçozinho, né? Só vem aqui, copia o endereço e dá play lá para assistir, tá bom? Levando em conta aqui que a gente não vai escutar toda a canção porque ela é bem extensa. Então nós vamos escutar só um pouquinho para a gente ter uma ideia de como que é aí a música da Grécia, tá bom? Vamos lá, matar nossa curiosidade. E por falar o tanto que a Grécia é bonita, né? Todas as casas, a maioria, né, das casas são pintadas aí de branquinho, né? Então dá essa impressão de país limpo, tudo branco, né? Parece até uma cidade dos céus. Grandes monumentos, né?
pensando, né? Essas pessoas construíram isso aí há milhões e milhões de anos atrás. Tipo, não tinha caminhão, não tinha guindaste, tudo feito à mão, né? Tanto que essas pessoas não devem ter trabalhado para construir umas coisas tão grandiosas dessas, né? É muito impressionante. Aí, ó, a cidade dá essa impressão, ser tudo branquinho, limpinho, né? Bem branquinho, bem limpinho mesmo. Olha esse mar, que belezura. Então tá, só para vocês terem uma mínima ideia aí, tá bom? De como que é a musiquinha, de como que é aí culturalmente falando, né? A música raiz aí dentro da Grécia, tá? Ah, professora, mas por que a Grécia, né? Porque a Grécia é o nosso próximo assunto, né? Foi o assunto tratado na aula passada, tá bom? E aí nós vamos voltar aqui um pouquinho às questões relacionadas aí à cultura africana. Se você já teve essa aula, já assistiu essa aula, que bom, que bacana. Mas eu tô gravando esse vídeo principalmente para o pessoal que está assistindo a aula de casa, né? Que não teve acesso ainda a essa correção, tá bom? Então, nós tínhamos aí uns exercíciozinhos. Então, dando continuidade à nossa correção dos exercícios, né? Nós tivemos aí na primeira semana a retomada de conteúdo relacionado aí ao nosso conteúdo de artes e nós fizemos um pequeno exercício, né? E o objetivo da nossa aula de hoje qual é? Efetivar a correção desses exercícios, né? Estimular a prática aí de reflexões críticas, sanar dúvidas, né? Ou seja, tirar as dúvidas que vocês possam ter aí ao longo, né? Das aulinhas e quais são as possibilidades de resposta, né? Então, adiante, nós vamos aqui para a nossa primeira perguntinha, né? Cultura africana, a gente viu aí o que é, como se manifesta e qual que é a sua influência, né? Nós vimos um pouquinho do contexto histórico, as evidências arqueológicas, né? Como que acontece aí essa organização social, política, econômica, tá bom? E a gente viu também um pouquinho sobre dança, o que é a dança, que vem a ser uma expressão corporal, né? E depois, logo em seguida, a gente tem os exercícios aí, né? Só assim, relembrando o que foi o assuntinho. Então, nós temos lá a pergunta número 1. São instrumentos típicos da cultura africana para a composição da música? Letra A, violão. Letra B, atabaque. Letra C, berimbau. Ou letra D, gaita. Ou letra E, afonxé. Para quem não sabe o que é o afonxé, é um instrumentozinho assim, ó. Na Bahia tem muito, né? Ele geralmente é colorido, amarelo ou vermelho. E ele parece um plastiquinho duro. E você bate e ele faz esse barulho assim, ó. Sai mais ou menos essa sonoridade, tá bom? Então vamos lá, a gente quer saber aí qual desse instrumento é típico da cultura africana. Desculpa. Apesar de que dentro da cultura africana a gente vai ver músicas aí com a presença do violão, vai. Mas o violão é um instrumento típico africano? Não, tá bom? Então não é letra A. Letra B, atabaque. O que são os atabaques? Os tambores. Nós não estudamos semestre passado muito sobre esse assunto, a gente não viu questões relacionadas aí às religiões e a se tocar muito o atabaque. A gente viu até uma matéria específica que foi o tambor de crioula, né? Então, número 1 aí, para quem ainda não respondeu, a resposta certa vai ficar aí, atabaque, tá bom? Então, são os tambores aí que são típicos da cultura africana, tá bom? Adiante. Número 2. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade.
Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado e nem do seu cultivo nostálgico, mas trata-se de quê? De procurar e perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Então, o que o textinho está dizendo para a gente aí? Que a cultura africana não significa que a gente está recuperando ela, estudando ela no passado, né? A gente não está estudando a cultura africana para que a gente possa recuperá-la. Ela está cada vez mais viva e mais presente dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Tendo em vista que a gente é o quê? A gente é o resultado de todas essas influências, sejam na dança, seja no ritmo, seja na culinária, seja na língua, né? Então, o que a perguntinha vai querer saber de nós? O que se quer é captar o seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente, tá bom? Então, essa informação aí foi tirada aí desse caderno de Minas Gerais aí, ó, Escravidão em Minas Gerais, Belo Horizonte. Depois, se alguém tiver curiosidade e quiser ler o restante, né? Só procurar aí na internet. E vem a perguntinha que não quer calar. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, ela deve considerar o quê, gente? De acordo com esse textinho que a gente leu, as manifestações de origem africana aí, pode ser a capoeira, pode ser o candomblé, pode ser, igual eu falei, questão culinária. O que ela deve considerar? Ou seja, o que ela deve levar em conta? O que deve ser importante? Então vamos lá, letra A. Permanece como reprodução dos valores e costumes africanos? Permanece como reprodução dos valores e costumes africanos. Essa resposta aí pode até ser, mas vamos lá, vamos analisar as outras. Perderam a relação com o seu passado histórico? Claro que não, né? Nós não estamos estudando. A gente está estudando baseado em quê? Em fatos históricos que aconteceram lá no passado. Então, letra B não é. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira? Ou letra B, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? Não. Então, o que vai ser aí? Resposta correta para quem acertou, letra A. Permanece como reprodução dos valores e costumes africanos, tá bom? Depois nós vamos aí, perguntinha de número 3, que na verdade é: escreva quais comidas tipicamente brasileiras tiveram influência na cultura africana. Eu coloquei algumas. Pode ser que você tenha colocado diferente da professora, não tem problema, tá bom? Teve gente que foi lá, deu uma pesquisada na internet e aí é vasto e rico, né? Mas eu coloquei aqui esse arroz jalof, que é um tipo de arroz vindo aí da África Ocidental. Coqui, que é um bolo que eles chamam um bolo de feijão, feito aí também com camarões. O nosso famoso cuscuz, que na verdade, né, tá bem enraizado aí. O professor Pedro aqui da escola mesmo, todo o café da manhã, ele sempre traz o cuscuzinho de lanche, ele sempre come, né? Malha. Geralmente as pessoas que gostam de malhar aí tem um cuscuz aí dentro da dieta, né? Depois tem aí momba de galinha, que é como se fosse a nossa galinhada, é muito parecido, né? Kebab de frango, sopa e por aí vai, né? A gente tem outras tantas comidas famosas aí, né? A questão dos temperos, a questão da pimenta, a gente gostar de pimenta, isso é tudo influência aí dos africanos na vida aí dos brasileiros, tá bom? Adiante. Mais uma perguntinha. No decorrer da história, nós tivemos grandes personalidades e grandes artistas negros, tanto no Brasil como no mundo. E era para você o quê? Escolher uma grande personalidade negra que você se identifica ou que você admira e faça um desenho inspirado dessa personalidade aí. Eu escolhi aí o Zumbi dos Palmares e o Machado de Assis, tá bom? Professora, eu não sei desenhar, não sou boa em desenhar. Não tem problema, você pode imprimir o desenho, tá bom? Ou fazer o recorte de uma revista e colar no seu caderno, tá? Desde que tenha essa parte aí artística, desde que tenha o desenho para representação, tá bom? Dúvidas, gente? Se vocês tiverem com algum tipo de dúvida, entre em contato com a professora aqui pelo telefone, tem um grupinho lá da escola que vocês podem estar entrando, tá? Realizando as perguntas.
sem medo de ser feliz e sem vergonha, tá bom? A professora está aqui na maior humildade do mundo, pronta para recebê-los, pronta para atendê-los. Adiante, perguntinha de número 5 aí. Tem um textinho, né? Na casa do branco, o negro tomou gosto pela azeitona, pelos queijos e pela linguiça, e passou a comer doces, o que não fazia na África. E os brancos, ainda que com muita relutância, foram se rendendo aos quitutes ameríndios, africanos e mestiços. Ao muquém de peixe, ao vatapá, deu uma fome agora, ao amendoim torrado, ao cuscuz de milho, ao milho assado. Olha aí, eu amo milho é muito bom. Assado então, Muitos deles adquiriram o gosto por esses pratos ainda crianças, né? Aí vem a perguntinha. A diversidade gastronômica brasileira, ela possibilita compreender a formação ética e cultural do país, na medida em que assimila aí outras influências étnicas e culturais no decorrer da sua história. Então, a partir do texto e a partir dessa informação sobre a diversidade aí, pode-se afirmar que o Brasil é uma nação o quê? Vamos lá. Letra A. Mestiça com influência africana, indígena, europeia e de sua imigração oriental. Isso aqui foi perguntinha que caiu na provinha de bloco de vocês. Espero que vocês tenham acertado. Mestiça com predominância na cultura africana, na qual a imigração destruiu a mestiçagem e favoreceu a predominância do europeu. Da onde, gente? Da onde que a gente não é mestiço? Da onde que a gente é considerado europeu? Claro que não, né? No qual a maciça presença africana do Brasil superou influências europeias? Não, superou não. Predominantemente de etnia e cultura europeia, sem influência de outro cultura? Claro que não. Então a resposta aí da última questão da nossa retomada de conteúdo vai ser letra A. Para quem acertou aí, ó, um salve. O Brasil é mestiço, né? Com influência africana e também com influência indígena, com influência europeia e também da imigração oriental. Tá bom? Adiante. Agora nós vamos partir para o assunto da nossa aulinha passada, que foi o quê? Sobre a Grécia, tá bom? Então tem um exercíciozinho para fazer e nós vamos fazer a correção. Se você ainda não assistiu a aula sobre a Grécia, volta aí um vídeo antes desse, tá bom? Antes desse que eu vou postar para vocês, que vai estar lá a aula sobre conhecendo aí um pouquinho da cultura grega, tá bom? Então vamos lá. Coloquei um videozinho aqui, tá bom? Para vocês estarem assistindo. Vocês cliquem aí, assim que eu disponibilizar o slide, para vocês estarem assistindo, que vai falar aí um pouquinho para a gente aí, o que vem a ser aí a cultura aí da Grécia Antiga, tá bom? Algumas curiosidades. Depois o videozinho, depois quando você tiver com tempo na aula de EO, você assiste, tá bom? Então nós vamos aqui para o nosso segundo exercício, lembrando que isso já é matéria nova, gente, que vai cair no instrumento subjetivo de vocês, tá bom? Então tenha tudo anotado no seu caderno, para o quê? Para não haver erros, né? Para que você possa também o quê? Ter conteúdo aí, para que você possa o quê? Estudar nas aulas, tá bom? Ajuda a professora, anota a matéria no caderno, por favor. A nossa querida diretora Patrícia pediu para que os alunos tenham conteúdo no caderno para que vocês possam estudar. Então, não deixe de ter, tá? Faça a sua parte. Eu pedi somente para que você anote pergunta e resposta. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Na Grécia Antiga, as principais cidades e estados foram... Eu falei disso na aula. Babilônia e Atenas? Não. Para quem respondeu letra A, errou. Esparta e Roma? Também não. Babilônia e Esparta? Também não. Atenas e Esparta? Quem estava prestando atenção na aulinha passada aí, vai marcar a letra Dzinha, tá bom? Resposta verdadeira, então, letra D. Atenas e Esparta foram aí as principais cidades aí na Grécia Antiga, tá bom? Espero que você tenha acertado. Adiante, perguntinha de número 2. A região da Grécia Antiga era cristã? Era judaica? Era politeísta? Era islâmica ou era budista? Eu também frisei isso muito, tanto na nossa aula que nós tivemos aqui presencial, lá no auditório, tanto quanto para quem assistiu o vídeo da aula anterior. Na Grécia, o que acontecia?
eles tinham vários deuses, né? Ninfas, e eles eram adeptos a acreditar em todo tipo de Deus. É tanto que você tinha lá o oráculo, você ia até o oráculo se você precisasse resolver algum problema, né? Que é relacionado aí a qualquer quesito relacionado à sua vida. Vamos supor, eu estou querendo ter um empreendimento, fazer uma compra de um negócio, abrir um negócio. Aí eu estou meio em dúvida se vai dar certo, se não vai dar certo, eu podia ir lá consultar o oráculo. O oráculo recebia lá uma divindade, passava a informação para o tradutor e o tradutor te induzia para você saber certinho aí qual que era a opinião dos deuses, né? Então, a gente vai ficar com a respostinha letra C, politeísta. De quê? De ser uma religião poli. O que significa poli? Poli significa muitos, né? Então, de acreditar em vários deuses, tá bom? Então, a religião aí que predomina na Grécia Antiga é a religião politeísta. Depois, perguntinha de número 3. A história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos, que se estende do século aí 20, né, até o século 4 a.C. E quais são esses períodos? Pré-homérico, homérico, arcaico e clássico? Grego, romano, dórico, homérico e clássico? Dórico, eu acho que não entra aí. Dórico, ateniense, clássico, helenístico, não. Resposta correta, letra A. Pré-homérico, homérico, arcaico e clássico, tá bom? Tem aí na sua mente que a gente vai estudar bastante sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Isso aí vai ser matéria da provinha objetiva de vocês e vai cair na prova. Então, nós vamos estudar agora nas próximas aulas esses períodos bem afinco, tá ok? Depois, perguntinha de número 4. Preencha a lacuna. Tal, foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Aí você tem lá a letra A, ática, democrática, a ditadura, a monarquia ou a talassacracia, que é o quê? Qual era o tipo de governo que eles tinham lá? Eu falei muito disso na aula também, tanto presencial aqui quanto na aula de vocês lá. O regime político que predominava na Grécia era o regime da democracia, tá bom? O mesmo regime que nos rege hoje em dia, nós que estamos aqui no Brasil. Tá ok? Adiante. Perguntinha de número 5. A guerra do Peloponeso foi uma guerra civil que ocorreu na Grécia Antiga aí, entre 431 e 404, isso antes de Cristo. Esse conflito aí, militar, durou cerca de 27 anos e ele terminou com uma vitória de uma aí das civilizações. E qual foi essa civilização aí que acabou sendo vitoriosa? Foi a civilização aí de Esparta, tá bom? Então, quem aí respondeu letra B é a resposta correta, tá ok? Para a gente finalizar, Grécia pré-homérica, minoicos, micênicos e a formação aí do povo grego. Como eu disse para vocês, a gente vai entrar bem afinco, então eu deixei um videozinho aí de introdução, continuação desse assunto que a gente está vendo aí a respeito da Grécia, tá bom? Bom, se tiver ficado alguma dúvida, me procurem, tá bom? Eu te aconselho a assistir o vídeo, fazer anotações. Na aula do dia tal, o professor fez a correção dos exercícios e introduziu o conteúdo novo. Qual que é o tema do conteúdo? E você anota aí. O que eu vi no vídeo? Vi a história assim, assim, assado. Tá bom? Para que vocês tenham aí argumentos, tá? Se alguém questionar você, se você está tendo aula, se você está assistindo aula. Estou assistindo aula. Cadê a matéria no caderno? Então, anotem, tá bem? Grande beijo, fiquem todos com Deus e até mais.